Vamos agora resolver a questão 53 da prova 43, aplicada pela Sesgran Rio para um cargo de nível técnico, na verdade técnico de manutenção de unha elétrica, né, que nós já estamos resolvendo desde o início da prova, desde a primeira questão de matemática, só de português que não resolvemos, e já estamos chegando agora na 53, faltando aí 8 questões para terminarmos essa prova. Em um processo industrial, uma malha utilizará um CLP para efetuar o controle do sistema hidráulico. Este sistema possui como elementos sensores montados em tubulações e vasos, 3 indicadores de temperatura, cada um com um contato reversível, 2 indicadores de pressão, cada um com 2 contatos independentes, 2 transmissores de nível com saída de sinal de 4 a 20 mA e um transmissor de vazão com sinal de 0 a 10 volts. O CLP para atender esta malha deve possuir no mínimo a seguinte configuração para as entradas desses sensores. Bom, ele dá aqui, né? ED, entradas digitais, EA, entradas analógicas. Bom, vamos primeira coisa só uma... Isso aqui, ó, transmissores de vazão e transmissores de nível com sinal. O que acontece? Transmissores, a palavra aqui eu não gostei muito bem da aplicação dela não, porque na verdade a bibliografia, né, a respeito, ela chama isso aqui de transdutor e não de transmissor, mas tudo bem. Que deixa, isso aí são detalhes, dá para entender praticamente bem o enunciado. Bom, vamos aqui a alguns conceitos a respeito de tipos de sinais que podem ser suportados por um CLP. Tipo de sinais podem ser de dois tipos, né? Os sinais podem ser analógicos e podem ser digitais. Os analógicos são aqueles que variam, né? Vamos botar assim, variam dentro de um intervalo definido. Um exemplo pode ser aqui nosso potenciômetro. Transdutores de pressão e de temperatura. De pressão e de temperatura. Agora, os sinais digitais. O que é um sinal digital? Sinal digital, até para quem está acostumado com terminologia para microcomputador, né, que na verdade a terminologia para o CLP é praticamente a mesma da linguagem de informática, né, a linguagem do microcomputador. O sinal digital é aquele sinal que pode assumir apenas dois valores. A saber, ligado, que a gente costuma dizer que é 1, e desligado, que nós costumamos chamar de 0. Bom, se eu tenho uma chave liga e desliga, ela é é ligado ou é desligado, não existe meio ligado, nem existe meio desligado. Né? O analógico não, o analógico eu tenho, no caso aqui, pegando esse exemplo aqui, eu tenho aqui um transmissor de nível com sinal de 4 a 20 mA. Provavelmente você tem lá um reservatório, né, algum sensor aqui em cima, assim, enviando um feixe de sinal aqui, e ele vai ler de acordo
o nível que tiver ali. Por exemplo, no nível mais baixo ele vai ler 4 mA e no nível mais alto ele vai ler 20 mA. Aqui no intermediário ele vai dizer 16 mA. Isso aí ele vai ir variando, por isso nós dizemos que o sinal analógico ele varia dentro de um intervalo previamente definido. E o digital é aquela chave liga e desliga, né? Você bota aqui um interruptor, bota uma bateriazinha aqui e uma lâmpadazinha aqui. Aqui vamos dizer que está na posição 0. Aí você vai lá e aciona a chave e está na posição 1. A lâmpada acende. Né? É o 0 ou 1. É liga ou desliga. Né? Indica ou não indica. Agora, só para complementar aqui os sinais digitais, eles podem ser divididos em dois grupos. Né? O sinal digital ele pode ser single bit, ou seja, apenas um pulso é emitido por vez. Ou seja, ligou, desligou, acabou. Ligou ou desligou, acabou, fechou por aí. Agora, o multibit, que é outro tipo de sinal digital. Esse aqui, ele emite um conjunto de zeros e uns, né, formando o que a gente chama de palavra, uma palavra binária. Bom, essa teoria é suficiente para a gente responder essa questão. Agora vamos analisar a questão, usar todos os conhecimentos que nós temos de elétrica, analisar e responder essa questão super tranquilamente. Bom, vamos começar primeiro pela parte mais fácil. Você tem dois transmissores de sinal de nível com sinal de 4 a 20 e 1 de 0 a 10. Ou seja, você precisa de... Vamos pegar aqui, vamos fazer aqui. Vamos dizer que esse aqui seja o nosso sensor. Você tem dois sensores e mais um. Você tem dois sensores de nível. Vamos chamar esse aqui 2 de nível. E esse aqui de vazão. Você vai fazer uma ligação deles. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar aqui. Vai fechar um ponto comum. Opa, calma aí. Aqui tem uma ligação. Aqui pula aqui. Você vai fechar aqui. Esse daqui vai para uma entrada analógica, uma entrada analógica e uma entrada analógica. Lembrando que aqui basta eu dar uma alimentação aqui, alimentar. Conforme ele alimentar, aqui no caso, você pode alimentar tudo junto. Como aqui você tem um sinal de amperagem, outro sinal de voltagem, não teria problema, né? Você pode alimentar todo mundo junto aqui, vamos dizer que com 10 volts, e todo mundo vai chegar lá, não teria problema nenhum. Que o máximo que eu preciso é 10 volts, então você bota aí 12 volts para poder ficar com 2 garantido. Mas o meu medidor de vazão aqui, ele só vai deixar passar 12 volts aqui para essa entrada analógica. Não me interessa o que está chegando lá, se é voltagem, se é amperagem, se é qualquer outro tipo de sinal elétrico. Mas se ele está chegando de forma variável, eu tenho entrada analógica. Né? Se ele está variando dentro de um intervalo, no caso aqui de 0 a 10 e no caso aqui de 4 a 20, eu tenho entradas analógicas. Bom, já descobri que eu tenho que ter no mínimo 3 entradas analógicas.
Então essa não pode ser resposta, essa não pode ser resposta. Agora ele diz para mim que eu tenho 3 indicadores de pressão, de temperatura, cada um com um contato reversível. O que é contato reversível? Contato reversível é aquele lancezinho que a gente tem assim, ó. Tem aqui e ele muda para cá. Correto? Somente isso. Eu tenho 3 desses, né? Tenho 3 unidades dessas. E o outro é indicadores de pressão, cada um com 2 contatos independentes. 2 contatos independentes, eu tenho lá aquele dispositivo, né, acionado por pressão, que são 2 dispositivos com 2 pernas cada um. Como ele diz para mim que aqui são independentes, e eu vou ter 4 perninhas aqui, eu tenho que ligar as 4 numa entrada digital. Ou seja, aqui eu preciso de 4 entradas digitais. Esse aqui, como é reversível, o que me interessa é o sinal que está passando aqui e o sinal que está passando aqui. Então eu preciso para cada um de 2 entradas digitais. Aqui é o meu comum que vai fechar exatamente como eu fiz aqui. Ele vai fechar aqui numa alimentação comum. Eu vou precisar então de 6 entradas digitais. Então vamos somar. 6 com 4 dá 10. E aqui eu já tinha visto que eu preciso de 3 entradas analógicas. Bom, a resposta é a letra A. Da forma aí que foi exposto. Sempre que eu tenho um comum, não me interessa. Porque aqui a única coisa que eu preciso fazer é o seguinte, é para que lado que está. É a única coisa que eu preciso que o meu controlador controle, é para que lado que está. Aqui, como ele diz que são entradas independentes, eu tenho que considerar a possibilidade de ligar as 2 perninhas do meu indicador de pressão diretamente no meu equipamento, porque ele diz para mim que eles são independentes sinais, então não há comum, né? Porque se eu digo para você que eu tenho um botão reversível, eu tenho um botão reversível, eu tenho um canal que pode ser comum. Claro que se for especificado no material, no esquema, que não é comum, aí é uma outra história. Mas se não for especificado, eu considero ele como comum. E como são 3 chaves, essa perninha do meio, que eu vou chamar de comum, vão ser interligadas, todas elas juntas, vão sobrar 6 sinais digitais que eu vou precisar saber se está para lá, se está para cá, se está para lá, se está para cá. É claro que isso aqui está dentro de um indicador e esse aqui é acionado por pressão. O indicador de cima que ele disse lá é por temperatura, ou seja, aqui tem algum mecanismo, né? Aqui por exemplo, um tubinho lá, um capilar, né? Que sai lá com o sensor na ponta, que esquenta. Quando ele esquenta, o fluido flui aqui por dentro e joga o botão para lá. O que me interessa é saber em qual dos 2 níveis eu estou, por exemplo, numa temperatura abaixo do que eu quero ou se eu estou numa temperatura acima do que eu quero. Eu poderia dizer assim para você que se eu tiver uma temperatura abaixo do que eu quero, eu aciono um conjunto de resistência e esquento lá o bagulho lá. Agora, se eu tiver com uma temperatura acima, eu ligo um ventilador e resfrio aquilo ali. Por isso, eu preciso apenas ou para cima ou para baixo. O do meio, para mim, eu considero como comum. Bom, por enquanto é só. Fechamos essa questão, daqui a pouco voltamos com outra.